Aqui eu trouxe uns quadros para vocês. Então, abortamento, né? Sinais e sintomas. Aí, quando a gente tem ameaça de aborto, aborto incompleto, aborto retido. Então, por exemplo, na ameaça do aborto, ela pode referir para vocês cólicas leves, sangramento genital discreto, um colo impérvio, útero compatível com a idade gestacional. No aborto incompleto, cólicas elas são mais intensas, o sangramento genital ele já vai de moderado a intenso, o colo apresenta-se dilatado, útero compatível menor que a idade gestacional, saída de restos ovulares. E o abortamento retido, ela tem sangramento, mas um sangramento escuro, colo impérvio, útero menor que a idade gestacional. Aí aqui alguns exames, né, laboratoriais que são pedidos, hemograma, tipagem sanguínea. Aqui no caso do aborto retido, é pedido também coagulograma, exame de ultrassom, então vai confirmar o diagnóstico. O tratamento, né? A gente entra com as medicações prescritas pelo médico, de acordo com a via de administração também prescrita pelo médico. E a alta, quando que ela vai receber alta? Após atendimento, se o sangramento for pequeno e tiver contínuo, tá? E a gente vai orientar que ela tem que ficar em observação. No aborto incompleto, ó, se ela estiver em bom estado geral, de 6 a 12 horas após a curetagem, né? Porque aborto incompleto, aqui é só uma ameaça de aborto. No aborto incompleto significa que ficou restos ovulares no útero, então tem que ser retirado para não virar um processo infeccioso. No aborto retido, a mesma coisa do incompleto. Se ela apresentar um bom estado geral, após 6, 12 horas da curetagem, ela está liberada para ir para casa. No caso de um aborto infectado, né, quais são os sinais e sintomas? Então, ela vai apresentar cólica leve, moderada. Aqui a diferença, pessoal, é a febre. Então, quando a gente tem um processo infeccioso, a gente tem a presença de febre associada aqui a uma taquicardia. E o colo, ele apresenta-se dilatado com saída de restos, um odor já está fétido e uma secreção caracteristicamente purulenta. Os exames, aqui a gente vai ter que colher mais exames, né? Então, além do hemograma completo, pede-se urina tipo 1, coagulograma, hemocultura para isolar o micro-organismo que está causando essa infecção, cultura de secreção vaginal, raio-x de abdômen, ultrassonografia pélvica e tomografia em situações especiais. O tratamento é com antibiótico terapia. Aqui eu tirei isso do Ministério da Saúde, então ele já vem com as medicações, pessoal, já indicadas, né, pelo Ministério da Saúde, mas aqui não compete a nós avaliarmos essa questão do medicamento e dose, isso é uma questão médica, né? Nossa função é administrar o medicamento prescrito. Tratamento, medidas gerais. Então a gente vai fazer o que com essa mulher? Realizar a reposição volêmica de acordo com a prescrição médica. Se ela tiver com dificuldade respiratória associada à taquicardia ou mesmo a dispneia, a gente vai colocar o oxigênio, né? A mensuração dos litros por minuto também vai ser uma prescrição médica. Preparar essa mulher para uma transfusão sanguínea, transfusão de papa de hemácias, concentrado de hemácias, tá? E no tratamento cirúrgico, é feita a curetagem uterina, é feito às vezes uma laparotomia, tá? Por laparotomia, quando há coleções intracavitárias para fazer uma higienização melhor da cavidade abdominal. A histerectomia total, que é a retirada do útero total, tá? Nos casos mais graves, quando compromete também a vitalidade dos tecidos uterinos. E a alta, ela vai receber alta após 24 horas da troca da antibiótico-terapia para a via oral. Então, ela só consegue ter alta quando ela tiver condições de ir para casa recebendo a medicação por via oral. Agora, uma outra situação de urgência e emergência em obstetrícia é o descolamento prematuro da placenta, que nada mais é do que a separação da placenta, né, do útero. Ela pode ser parcial, ela pode ter uma pequena extensão, ela pode ter uma extensão maior, tá? Então, é a separação da placenta, que está normalmente implantada lá no corpo uterino, em gestação acima de 20 semanas e antes da expulsão fetal. Ou seja, acima de 20 semanas de gestação e antes no momento do parto. Então, aqui nessa figura, a gente vê uma placenta normal, tá vendo? Ela está totalmente implantada, né, no útero.
descolamento de placenta, então você vê que ela tem parte implantada e parte descolou, desgrudou do útero. E começa a ter, quando ela descola, tem um acúmulo de sangue. E muitas vezes esse sangue sai, é um dos sinais de descolamento da placenta, tá? E aqui a gente vê uma placenta prévia. É aquela placenta que fica bem na cervice uterina, ela fica lá fechando, né? Passagem por onde o feto sairá. Então, esse descolamento prematuro da placenta, ele é classificado em 3 graus. Então, grau 1, a gestante apresenta um sangramento genital discreto, sem hipertonia uterina, ou seja, sem aquela contração intensa do útero, e ainda tem vitalidade fetal preservada, tá? O feto não foi atingido. O grau 2 tem um sangramento genital moderado e ela apresenta contrações, presença de taquicardia materna e alterações posturais da pressão arterial. Conforme ela muda de posição, tem alteração da pressão. Os batimentos cardíacos fetais estão presentes, porém com sinais de comprometimento de vitalidade. E no grau 3, o sangramento genital é um sangramento importante, com hipertonia uterina, então o útero está muito contraído, hipotensão arterial materna e óbito fetal.